segunda mulher política entrevistada aqui no podcast Política com Hortência Pisciani. A mãe dela foi lavadeira, o pai dela foi servente de pedreiro. Ela já vendeu leite nos momentos mais difíceis da vida dela, já foi secretária, enfim, passou por diversas dificuldades na vida. Hoje, nós vamos bater um papo com uma pessoa que nasceu no mês de Nossa Senhora das Graças, por isso se chama Maria das Graças, mas como mais conhecida, Branca Mota, de Bom Jesus de Itabapoana. Sim, minha filha, Branca Mota, de Bom Jesus do Itabapoana, fica a 380 quilômetros daqui. São 6 horas, né, 6 de horas, viagem. mas é um lugar super bacana, é um lugar que acolhe muito bem as pessoas, onde nós temos pessoas maravilhosas, acolhedoras, e em um clima já bem próximo. Se você anda 30 quilômetros, você já tem assim uma rota maravilhosa de um clima tipo de Teresópolis. Entendi. Que é subir na parte alta. E o município, assim, aproximadamente 50 mil habitantes, né? 38 mil habitantes. 38 mil, acho. 38 mil habitantes. Ele tem uma receptividade de turista. Qual é a atração turística, assim, do município? Olha, esse município, na realidade, até 2004, ele era assim, ele não tinha muita atração turística, mas o meu esposo, quando foi prefeito de 2001 a 2004, ele, juntamente na época com o ex-governador Antônio Garotinho, ele conseguiu fazer um asfalto que liga 4 distritos, e exatamente na parte alta. Então, hoje, lá, além desses 34 quilômetros que fizeram, eu também, durante o meu governo, eu fiz mais um que é para uma rota turística que chama Aparecidinha, que é onde tem, assim, todo dia 12 de outubro tem um encontro um turismo religioso, onde reúne mais de 5 mil pessoas e faz uma procissão, que é do distrito de Cadeiras Aparecidinha. Então, eu asfaltei essa parte toda. E asfaltei também de Barra, que liga a Pirapitinga. O que aconteceu? Isso aí deu um boom de turismo. Hoje nós já temos lá 4 pousadas, criamos o Festival do Chorinho em Rosal, que é um distrito maravilhoso também, com um clima maravilhoso. Aí vários artistas se inscrevem para participar desse festival. Sim. Na realidade, a gente leva artistas famosos. Entendi. Do choro, entendeu? Do cavaquinho e tudo. Então, assim, é um atrativo muito grande. Nós recebemos pessoas de São Paulo, de Vitória, e com isso, até as próprias residências do distrito começaram a ser alugadas. Isso trouxe economicamente uma coisa muito legal. E com isso foi criando uma rota. Aí foram abrindo várias pousadas, porque ele fica à margem do rio Itabapoana. Entendi. Você vai subindo, o asfalto foi feito à margem do Itabapoana. Então, várias pousadas lindas. Isso economicamente foi muito bom para o município. E temos também uma parte baixa também, que é muito bacana, que é seguindo para a divisa de Santo Eduardo, que também a gente fez também o Festival da Sanfona também, que foi também uma coisa muito bacana. Que isso e aí várias pessoas de várias regiões, turistas vão... Vários, isso sempre traz um desenvolvimento para o local. E a cidade é conhecida como uma cidade acolhedora, uma cidade muito gostosa, onde também, durante a minha gestão, eu revitalizei praticamente todas as vias, né, através do ex-governador também. Eu revitalizei praças, revitalizei o projeto Revitalizar a região do Lago, que é um ponto onde as pessoas fazem todas as caminhadas todos os dias. Colocamos muito calçamento da cidade. Tem um lago e tem um rio, é isso? Tem o rio Itabapoana e nós temos um lago na entrada da cidade, onde tem uma rota que as pessoas fazem caminhadas. Entendi. Então, eu, através do governo o meu último governo, 2012 para frente, eu consegui fazer um projeto onde eu Seu último mandato foi de 2012 a 2016. 2016. Ali eu fiz um projeto de uma praça linda, maravilhosa, na entrada desse lago, onde você tem um espaço para criança, para o idoso, você tem parquinho, você tem tudo. E você faz a rota e, às vezes, as crianças e os idosos querem ficar por ali. Entendi. Entendeu? Então, é uma coisa muito legal, muito bacana. A entrada da nossa cidade é linda, a nossa cidade é linda, é acolhedora. É uma cidade que tem um centro religioso muito grande. Fica 100 quilômetros de Campos, não é isso? Fica 100 quilômetros de Campos. Então, o pessoal que for a Campos, quiser conhecer Bom Jesus... É maravilhoso. E outra coisa, hoje a nossa cidade também, ela está assim, num boom total. Quem quiser investir, invista na nossa cidade.
Nós temos uma faculdade de medicina lá agora que está é? bombando. Está virando um centro universitário. É uma das coisas que eu ia perguntar, se tinha universidade na cidade. Hoje, na nossa cidade, para alugar qualquer kitnet, qualquer casa, você tem maior dificuldade, porque está tudo ocupado. Por causa da Universidade de Da Medicina. universidade. E aí estudantes de outros municípios vão lá para poder fazer o nível superior. Muita gente de fora, Sergipe, de Fortaleza, gente de vários lugares diferentes estão lá na nossa cidade. Isso está sendo muito bom. Aí, com esse centro universitário, o que aconteceu? O comércio local ao redor deste bairro, ele cresceu demais. Entendi. E até uma coisa que eu li na sua história, que era até um assunto que eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas que quando você, acho que foi no primeiro mandato do seu marido, na época do Garotinho, se eu não me engano, você foi convidada para ser secretária de assistência social. E no momento, a princípio, você não quis, porque a sua filha teve que vir para o Rio para fazer pré-vestibular, para passar para uma faculdade, porque na época não tinha universidade no município. E aí, nesse período que você veio para ficar com a sua filha, você decidiu cursar um nível superior também, não foi isso? Olha, foi assim, eu fiquei muito entusiasmada, porque os pais das outras amigas dela que moravam com ela, todos tinham uma vida muito ocupada, não tinham como dar muito apoio para eles. E eu vinha para cá e ficava dando um apoio para eles estudarem, todo mundo na véspera de vestibular. E nessa época seu marido era prefeito? Não, ele não era ainda prefeito. Não, ele estava época de campanha. Época de campanha. Tá. Aí eu fiquei com ela e nisso com aquilo, vendo elas naquela ansiedade toda, estudando muito e vendo o resultado daquilo dali do vestibular, eu falei, gente, eu estou aqui apoiando, fazendo tudo, por que eu não voltar a estudar? Aí foi quando eu voltei a estudar. E você tinha o quê? Os 45 anos? Não, eu tinha menos. Eu tinha uns 38 anos, mais ou menos. Entendi. Aí foi quando... É porque, assim, eu pergunto a idade, eu sei que mulher não gosta de falar. Mas, assim, porque tem muitas mulheres, às vezes, com 38, 40, 45, que se acham velhas para voltar a estudar. Não, entendeu? Então, assim, essas histórias são muito legais porque incentivam, né? Não, e eu, na época, assim... Eu, na realidade, essa fase aí foi uma fase que eu voltei para concluir um 2º grau. Eu vou te contar a história mais... Eu não tinha ainda terminado o 2º grau. Aí eu meio me desafiei, eu falei, gente, eu não quero fazer um ensino à noite, porque o ensino à noite, ele não vai ter, era mais curso técnico à noite. Eu quero fazer, naquela época era ensino fundamental. Um ensino fundamental porque tem física, química, tudo, porque afinal de contas eu não estou estudando só para fazer um 2º grau. Eu estou estudando para fazer uma faculdade, quero fazer uma universidade. Então eu tenho que me preparar para um vestibular. Uhum. Aí me matriculei durante o dia, no meio das crianças de 15 anos, 15, 16 anos. Mas foi ótimo, foi maravilhoso. Mas aí foi quando meu marido saiu para candidato. Eu já estava terminando o 2º ano. Aí ele se lançou candidato. Aí eu passei para o 3º ano. Aí eu fui para a noite para ajudar ele na campanha. Aí durante o dia você fazia a campanha com ele e à noite eu estudava. Aí quando ele terminou, que ele ganhou as eleições... Você lembra o ano? Eu terminei... Disso, não? Foi em 2000. 2000, Em 2000. Ele ganhou as eleições. Aí o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou para casa cuidar da minha vida e dos meus filhos. Aí foi quando a cidade houve um clamor. Por que a Branca não pode ser secretária de assistência social? Eu tinha terminado o 2º grau. Eu fiquei assim, meu Deus, eu só com o 2º grau, eu não sou uma técnica, eu não sou nada. Como vou fazer isso? Mas as pessoas achavam que eu tinha muita sensibilidade, entendeu? E graças a Deus eu tenho mesmo, porque também por eu ter vindo de uma origem bem humilde. Não, e venhamos e convenhamos, mulheres têm uma sensibilidade diferente do homem, né? Na questão de ver a criança, de ver as famílias, de ver outras mulheres. Então não tem muito essa discussão, né? Eu falei, gente, por que não? Eu monto uma equipe técnica para mim e eu vou fazer o meu papel. Aí aceitei o desafio. Mas foi assim, foi uma coisa muito bacana na minha vida. A partir daí, várias histórias aconteceram. E deixa eu te perguntar, quando você ingressou na Universidade de Assistência Social, foi durante o período que você era secretária de Assistência Social? Foi antes ou foi depois? Eu fui secretária de Assistência Social, eu vivi assim intensamente. Como tudo que eu pego, eu vivo intensamente. Eu não sei ser mais ou menos. Eu caio ali dentro, eu esqueço que eu tenho família, eu esqueço de tudo. Eu vivo aquilo. Então, eu parei de estudar ali. Aí, quando chegou a reeleição do meu esposo, ele não conseguiu se reeleger. Aí eu falei, agora eu vou fazer o vestibular. Entendi. Então, você foi secretária de Assistência Social de 2000 a 2004, né? Quando ele se elegeu. Aí, quando ele não conseguiu se reeleger, você falou, agora eu vou ter tempo de estudar. Vou estudar. Aí, inclusive, naquela época, ele tinha conseguido, com o governo do estado, na época, uns ônibus para poder transportar os estudantes, que todo mundo estudava em Itaperuna.
Aí passei a ser uma das usuárias dos ônibus, 8 ônibus e tudo. Aí comecei a ir para a faculdade, não ia daqueles jovens e A tudo. faculdade era em Itaperuna. Em Itaperuna. E aí voltava, todos os dias. Foi assim, eu vivi, com 40 e poucos anos, eu vivi aquele clima de universidade. E que Então, os ônibus eram lotados de jovens, lotado né? de jovens e tudo. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Aquilo me fez crescer demais da conta. Eu imagino. Entendeu? Aí, em 2008, quando eu me formei assistente social, aí foi o ano que eu fui candidata a prefeita, né? Eu lembro que eu fui assim, eu fazia o último ano de serviço social e estava candidata a prefeita. Me formei em assistente social. E já assumiu. E o diploma de prefeito. O diploma de assistente social e o diploma de prefeita. Então, foi assim, maravilhoso isso daí para mim. Isso me deu uma bagagem muito grande. Uma história muito bonita, pra poder porque ser você nunca prefeita. desistiu, né? Seu marido já tinha sido prefeito, você já tinha ali um micronegócio lá. Eu já vi um monte. Porque vou até voltar um pouco na história, porque quando você fala que quando seu marido ganhou a eleição em 2000 e você foi aclamada pela população para ser a secretária. E antes disso, né, ele tinha vindo candidato antes e tinha perdido 2 eleições. E na época era muito difícil, até hoje é difícil a gente conseguir patrocínio para eleição. E na época era mais difícil ainda, a quantidade de empresa, a quantidade de... Enfim, era muito complicado. E ele investiu o próprio dinheiro e vocês parecem que perderam o sustento. Praticamente, assim, bastante coisa. E ele ficou, assim, uma pessoa meio prostrada. Ele não conseguia muito ir buscar. Então, aquilo me colocou, assim... Eu falei, gente, eu preciso de reagir, eu preciso de fazer alguma coisa. Naquela época que tinha ficado para gente, onde a gente mora é um sítio. E nós tínhamos umas vacas de leite, leiteiras. Eram 8 vacas, mas que produziam muito. Ele entregava para a cooperativa, num preço bem baixo. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou engarrafar esse leite, vou vender no preço final, eu vou ter um rendimento melhor. Entendi. Entendeu? Então, era 450 litros de leite, esse gado ia para o curral, eu tinha um senhor que me ajudava, 4h30, 5 horas da manhã, ele ia para o curral. E você ia lá com ele? Colocava o trato nas vacas e tudo, colocava um canzil, ali a gente ajudava, eu ia trabalhar mais na parte tratando, colocando nos coxos a ração e tudo, e ele ia tirando leite. Entendi. Aí nisso que ele ia tirando leite, a gente ia colocando... Era uma pessoa para te ajudar, só 450 litros de leite. 450 litros de leite. Isso o quê? Num mês? Não, isso era o seguinte, 450 litros por dia. Era assim, eram 2 tiradas, uma de manhã e outra à tarde. A primeira tirada tirava em torno de 250 litros. A gente engarrafava 250 litros. Na hora que terminava de engarrafar aquilo, eu ia vender. Quando é 2 horas da tarde, chegava as vacas de novo, aí tirava o leite, 5 horas eu saía de novo para entregar. Foi o quê? Década de 90? Isso foi 90, 92. Foi uma das eleições que ele perdeu por aí. E aí você, com essa venda do leite, segunda. vocês conseguiram reerguer a família na questão de sustento, de... Isso daí, assim, foi algo assim. Aí comecei a ver assim, gente, daqui também está saindo esse esterco todo. Eu tenho aqui uma área. Falei, gente, por que não plantar uma horta aqui? Aí chamei um amigo meu, que é o Expedito, que hoje tem uma pousada, esse cara lá, uma dessa rota nova tem uma pousada. Eu falei, Expedito, vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer uma horta bacana. E ele fazia o que na época, Você produz... O Expedito já mexia com horta, mas longe da casa dele. Entendi. Eu estava bem pertinho da casa dele. Falei, Expedito, você produz aqui, me ajuda a montar a horta e tudo, e eu vendo. Aí eu vendo junto com leite. Aí eu saía com leite no carro, eu tinha um Fusca, 9440, tá? Eu tinha acabado de aprender a dirigir, você veja bem se eu era doida. Olha, eu saía daquele Fusca com leite, com couve, com aipim, com tudo e levava para entregar. Só que eu não saía vendendo as verduras eu entregava em 2 hospitais. Na época que tinha Bom Jesus, era o Hospital São Vicente de Paula. Que ainda tem até hoje. Tem até hoje. E a Casa de Saúde Aurora Avelino. Ali eu entregava a mandioca e a couve. E vendia alguma coisa para o supermercado Varejão, que hoje também nem existe mais em Bom Jesus. E aquilo ali era assim, eu saía, ou eu tinha 7h30, 8 horas, saía com aquele leite. Eu retornava para casa, 12h. Aí já tirava tudo do carro. Quase na hora de ter que... Tirava tudo do carro e colocava as crianças. Ia distribuir na escola. Entendeu? Aquela coisa assim. Botar as crianças para a escola. Ia para a escola. Enquanto as crianças estavam na escola, a gente estava lá naquela lida lá de estar na hora de voltar com o gado para o curral. E antes das crianças sair da escola, antes de eu sair com leite para vender, eu já pegava as crianças, deixava as crianças em casa. Entendi. 2 filhos, Priscila e Nelson.
Então, foi algo assim que, para mim, me acrescentou muito na minha vida. Eu tive muito contato com as pessoas. Porque as pessoas... Você vê como é que uma coisa, uma derrota... É Deus. Parece que eu tenho certeza. Isso, eu Ele falo muito tem um isso. planejamento pra gente. Às vezes, naquele Um momento, plano. não era o momento do seu marido ser prefeito. Ele teve uma derrota ali para você passar. Você precisou conviver com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais humildes. Isso foi antes dele ser prefeito. Você vê que teve a derrota, logo depois eu saí para esse trabalho. Ali eu me tornei, porque quem comprava esses leites são pessoas mais humildes, são aposentados, são donas de casa que às vezes trabalham o dia todo fora. Dona Branca, deixa o leite aqui para mim. E aí você tinha um caderninho, né, tinha um que caderninho, você anotava. porque naquela época as pessoas pagavam muito por mês. No dia que recebia aposentadoria, Não, no o dia que salário recebia mínimo era o o quê? salário, R$ 200? era tudo muito pequeno. E aquilo dali, eu fazia chuva, fazia sol, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha... Eu cansei de passar lá assim, Copa do Mundo, todo mundo soltando foguete, tudo, e a gente dentro do curral, porque o leite ele não espera, ele é todo dia, ele é diário. Não, isso não tirar em pedra, Você né? tem que tirar em pedra e outra coisa, você precisa de entregar imediatamente. Senão estraga também, né? Ele vai deteriorando muito fácil. Então, aquilo dali era algo que não tinha como. Mas isso, assim, tudo que eu sou até hoje, eu acho que esse processo, ele foi importantíssimo. Foi no momento de que você mais precisou trabalhar, no momento que você interagir com as pessoas. Acho que tudo aquilo ali foi para eu também ver que a vida, tipo, do meu marido era ruim, mas nem tão ruim. Entendeu? Porque também o que eu via, né, nesse momento que eu ia entregar esse leite, quantas casas, quantas famílias com tantos problemas. Às vezes entendeu? sem ter o que comer, sem ter uma comida para botar pro filho em casa, né? Muito pior. Então, isso daí me deu muita força. Isso foi muito bom para minha vida, foi muito bom. Eu cresci muito através disso. E isso não deixa de ter sido também um potencial que eu criei, que a partir dali também as coisas ficaram mais fáceis para ele. Entendeu? Não, e assim, eu acho que a forma de enxergar também, quando você enxerga que uma dificuldade na sua vida, né? A gente enxerga que uma dificuldade na nossa vida, ela vem exatamente para você aprender, né? É um aprendizado, é uma coisa para você ser melhor como pessoa, como indivíduo, como trabalhadora, como mulher. Isso tudo é a diferença daquela pessoa que vai ser bem-sucedida para aquela pessoa que desiste. Né? E eu, assim, sempre... E, na realidade, assim, isso foi algo até que eu não falei ainda sobre isso. O meu marido, ele era uma pessoa, assim, de uma família muito tradicional, de um padrão muito elevado da cidade, mas estava passando por um momento de dificuldade. Então, a família inteira, todas... Tinham vergonha de você fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, graças a Deus, eu, hora nenhuma, porque é da gente, né? Eu nasci assim. E aquilo para mim foi assim, muito bom, foi uma experiência muito grande, mas chegou um momento que eu me senti um pouco cansada, aí foi quando eu resolvi criar cabras. Então, eu ia te perguntar isso. Como é que foi que você mudou do leite de vaca pro leite de cabra? O que acontece? Como é que foi esse estalo, assim? Por eu vender leite, as pessoas me procuravam muito, me perguntando, Branca, você cria cabra? Eu estou precisando de leite de cabra, meu filho está doente, eu não consigo comprar. Porque o leite de cabra é mais leve, né? Acho tem criança que é alérgica, não pode tomar o leite entendi. de vaca. Aquela procura era muito grande de leite de cabra. E o leite de cabra tem um valor muito maior do que o leite de vaca. Eu falei, gente, de repente eu posso ficar com uma coisa menor, menos cansativa e que vai me dar o mesmo rendimento. Aí estudei aquilo, estudei um pouco naquelas revistas de Globo Rural, tudo, para ver como era a criação de cabra, que tipo de cabra que produzia leite, tudo. Eu falei, meu filho, olha, a cabra Sânia, nós estamos aqui atrás dessas cabras. Aí, tinha um tipo de cabra específico? Aonde era uma região que tinha muitas essas cabras, era em Friburgo. Ah, tá. Aí nós vamos lá em Friburgo, antes de vender as vacas, vamos dar uma olhada nesse tipo de cabra, como é que é o trato, como é que lida com essas cabras. E aí eu mandei fazer um capril, que ficou assim, uma coisa mais linda do mundo. E o seu marido não falava assim, nossa, você é louca, vamos mudar tudo de uma hora para outra? Não, ele te apoiava? Na realidade, ele me apoiava. Entendi. Ele me apoiava. Que ele bom, sempre gostou que eu fosse um pouco a luta. Que fosse para frente, né? Assim, eu fosse a luta. Pra frente. Ele sempre gostou disso. Aí ele falou, então tá, vamos ver isso então. Aí nisso nós vimos a possibilidade, aí criei um capril, esse capril assim, a gente montou tudo de madeira rústica, mais barata, para ficar uma coisa mais fácil, de sapê, ficava num barranco assim, legal, que você via assim, em cima de um lago, assim, entendeu? Que eu tenho. E você mora nesse sítio até hoje? Eu moro até hoje. Eu moro lá há 42 anos. Nossa, que história legal que você tem lá, né? É uma história de família, assim. Foi a minha vida toda ali, eu cheguei lá, eu tinha 21 anos nesse sítio. Desde que você casou? Desde que eu casei. Então, aí fui fazer...
Mas tudo são desafios. Criar as cabras. As cabras, você, tipo assim, 20 litros de cabra me ajuda, resolve minha vida. Estava produzindo 50 litros de leite. Eu não tinha onde enfiar leite. Aí o que eu falei? Eu falei assim, eu vou aprender a fazer uma pasteurização caseira, vou empacotar esse leite. Mas aí foi nas revistas também do... Fui para a revista do Globo Rural, como é que faz pasteurização caseira. Gente, Rede Globo, Globo Rural, vamos investir aqui no podcast. Aprendi a fazer pasteurização caseira. Então, comecei a vender aquele leite. Aí teve uma boa saída, porque congelado, você congelava ele e vendia ele congelado. Porque aí o produto aguentava mais. Aí comecei a vender. Não vendia só direto para o consumidor. Comecei a colocar, inclusive, no supermercado. O leite, você conseguiu fazer tipo um acordo com o supermercado e revendia para o supermercado. Revendia para o supermercado. Porque era muita procura de leite. Nossa, você podia ter criado uma marca de queijo de cabra, essas mas, coisas. Minha filha, você não sabe o que aconteceu no final. Aí, além de fazer isso tudo, eu ainda fazia queijos. Eu tinha porque, graças a Deus, eu tinha um convívio. Eu sou uma pessoa assim, que eu lido bem com todas as classes sociais. Desde aquele mais humilde até eu tenho um convívio também com a classe também que tem uma condição melhor. E essa classe que eu convivia de condição melhor, eles queriam comer queijo com vinho, essas coisas todas, e compravam caríssimo. Eu falei, gente, vou fazer queijo para vender para esse pessoal. E vou lá ainda comer o queijo deles ainda. Não, e o queijo de cabra você tem como maturar mais, maturar menos também, aí fica mais caro se for mais maturar. Isso. Com tudo. Então, eu vendi também muito queijo também. Foi uma pessoa... Aí aprendi a pasteurizar, aprendi a fazer queijo, aprendi a fazer ricota. Caramba! Peguei uns professores de fora, foram lá em casa, me ensinaram tudo que antigamente era colégio agrícola em Bom Jesus. Hoje chama IFE. Aí, tinha um colégio agrícola na época que você pediu para eles irem lá te ajudar. Me ajudar, me ensinar como pasteurizar, porque eu fui ver no Globo Rural e vi que ali a gente é o caminho. Então, assim, isso para mim foi... Você vê como vários pequenos proprietários de terras, assim, às vezes, né, deixam... até a terra não valoriza muito, podendo... É isso, às vezes, ler, estudar um pouco o assunto e conseguir valorizar aquilo e fazer o trabalho. Mas isso hoje, na realidade, isso hoje está existindo muito. As mulheres dessas pessoas que trabalham na zona rural, hoje eles têm muito um tipo de trabalho, é o seguinte, que eles produzem, enquanto o marido está na roça trabalhando, elas estão em casa produzindo verduras, ovos e banana, umas coisas desse tipo. E fornecem, que inclusive na época eu criei isso na merenda escolar, fornece para a merenda escolar. Entendi. Entendeu? Foi mais uma fonte de renda para as mulheres. A minha experiência, ela logo depois, ela veio assim, com a recomendação do governo federal que você teria que fazer isso. Na época que você era prefeita ou quando você era... Não, quando eu era prefeita. Quando você era prefeita, você fez parceria com essas pequenas produtoras para comprar delas. Para abastecer creches, Nossa, abastecer as escolas, abastecer CAPs, entendeu? Porque você incentiva esses pequenos produtores, essas mulheres, né, que estão querendo ajudar na renda familiar. E é assim, maravilhoso. É lindo você, de manhã, você chegar numa escola, está chegando aquela cesta de coisa fresca na escola. Você sabe que as crianças estão comendo um bom produto, um produto de qualidade, né, uma coisa controlada e tudo. E a gente controlava muito com a Secretaria de Agricultura, ver se o produto era bom, se não tinha usado excesso de veneno. Então, assim, isso tudo... Na realidade, a minha experiência do que eu fiz, para a minha vida pessoal, me ajudou na minha gestão, entendeu, de prefeita. E eu, como secretária, eu era uma pessoa, assim, que me colocava muito no lugar das pessoas. Então, com isso, eu consegui fazer muita coisa que era, de fato, a realidade deles, o que eles precisavam. É isso que eu acho que é difícil, porque, às vezes, a pessoa que não passou por aquilo, não viu aquilo na pele. Não consegue. Porque, no dia a dia, você teve a oportunidade, num momento muito difícil da sua vida, de ver as dificuldades e o que realmente as pessoas necessitavam, né? Me lembro direitinho, isso aí, meu marido, como prefeito, saiu em umas creches extremamente modernas. E a recomendação era que fizesse aquela creche num lugar que fosse visível. Aí ele chegou para mim, naquela época as creches pertenciam à Secretaria de Assistência Social. Ô Branca, aonde você acha que a gente pode colocar uma creche no lugar de visibilidade? Eu falei, aonde preciso de uma creche não tem visibilidade, mas eu tenho certeza que ela tem necessidade dessa creche. Eu lembrei para ele, falei, você lembra quando a gente estava fazendo campanha política, que a gente estava andando lá no Monte Calvário? Você viu quantas mães subindo aquela escada com as crianças à tarde, vindo da creche, elas às vezes grávidas, trazendo saco de compra na mão e subindo para o Monte Calvário. Por quê? Lá não tem creche. Aquelas mães
trabalha o dia inteiro, deixa as crianças na creche e volta super cansada puxando criança naquelas escadarias. Porque o Monte Calvário é bem alto, o acesso é bem difícil. Eu falei, lá não tem visibilidade, mas tem necessidade. Aí ele falou assim, está vindo contra todas as recomendações do Estado. Eu falei, eu tenho certeza que você vai acertar. Você coloca lá? Aí ele falou assim, então tá bom, a gente vai sair um domingo de manhã, vamos passar lá e Você vê como é que o dedo da sensibilidade da mulher ali tem outra, né? Porque não adianta, é um lugar visível, mas a mãe vai ter que andar horas para levar um monte de criança para a escola. Não tem jeito. Aí ele falou assim, vamos lá dar um passeio de carro no bairro e a gente vamos fazer uma pesquisa das pessoas que estão na rua. Aí nós fomos, um domingo, eu e ele de manhã. Aí nisso a gente conversando com as pessoas, gente, vocês acham que aqui no Monte Calvário tem necessidade de uma creche? Nossa, Dona Branca, é tudo que nós precisamos muito. Já está vendo esse terreno aqui? Aí tinha uma área grande lá, que era da prefeitura. Isso aqui dá uma creche maravilhosa, Dona Branca, nós podemos abraçar essa ideia, isso é realidade? Eu falei, acho que está bem perto de ser uma realidade, vamos ver. A gente está pesquisando. Então, aquilo a gente passou na rua assim, por umas 10 pessoas que estavam na calçada, uns montinhos conversando, no domingo de manhã, e eu percebi, olha, aqui é o lugar da creche. Esta creche, até hoje, ela faz assim, ela tá maior lá até hoje. Sucesso. Isso maior foi em 2000 e está lá até hoje. Entre 2000 e 2004, né? Que uma creche maravilhosa. Uhum. E outra coisa, as crianças da rua, para saber que ela era uma creche extremamente moderna, queriam subir para lá. Ela falou, não, vocês têm que ficar no reduto de vocês. Aquilo lá é deles lá em cima. Atende hoje 120 crianças essa creche. Mas é uma creche muito bonita, era um programa do governo do estado, era uma creche padronizada, com uma área muito bacana por dentro, com grama sintética, com parque, com tudo dentro, tudo, os locais certinho, planejada, cozinha maravilhosa, lugar de guardar compra, essas coisas, tudo muito bem, lavanderia maravilhosa, berçário maravilhoso, todo equipado, com carrinho de neném, com tudo. Entendi. Tudo maravilhoso. Então, foi um sucesso. Mas aí, o que eu fiz? Eu ainda não me senti satisfeita ali com o prefeito, nós fizemos isso e criei um programa também, como é que é, na realidade, o que aconteceu? Indo nas creches, numa segunda-feira, a médica pediatra examinando as crianças. Falei, doutora Solange, o que a senhora está achando dessas crianças? Como eles estão? Ela falou, Branca, na realidade, o que acontece? As crianças chegam aqui na segunda-feira toda nesse estado, lotado de diarreia, com problemas seríssimos. Percebo as crianças um pouco desnutridas. Isso de segunda a sexta, as crianças ficavam bem na escola. A segunda-feira voltava enfraquecidos. Eu falei, doutora Solange, o que está acontecendo? A gente tem um diagnóstico para isso? O que é? Ela falou, Branca, eu tenho praticamente certeza o que é. São pais muito pobres, muito humildes, que não têm condição de comprar um leite no final de semana. E, às vezes, coloca na água maisena e dá uma madeira de maisena. Faz um mingau de água com maisena, né? Imagina. E um açúcar. E dá às crianças. Eu voltei para a secretaria arrasada. Aí reuni com a minha equipe técnica, né? Eu não era técnica. É o nutriente que tem, né? Água com maisena e açúcar, gente. Eu falei, é uma tristeza. Muito e pior triste. de tudo, que ainda tem famílias e crianças até que não hoje tem acesso. que tem. Exatamente. Aí eu falei, gente, aí eu conversei com as assistentes sociais e com a coordenadora de projetos. Eu falei, gente, o que nós podemos fazer para poder resolver esse problema? Nós não temos como criar um programa? E as meninas brancas, a gente vai pesquisar, vamos colocar a mão na massa. Ela falou, recurso do governo federal não tem, recurso do governo estadual não tem. Será que você consegue sensibilizar o prefeito? Ela falou, minha filha, nada igual a mulher não consiga, deixa comigo. Vamos lá, vamos atrás dele. Aí nós fomos a umas 4 pessoas, aí elas explicando como é que seria o projeto e tudo. A gente contou mais ou menos quantas crianças são. Aí ela falou, Dona Branca, eu acho assim, se a senhora der 1 litro de leite para cada criança... Na sexta, né? Na sexta, eles vão conseguir ir até domingo. Aí a gente contou por criança, não contamos por família, por criança. Aí chegamos lá, fizemos as contas com ele, mais ou menos quanto ficaria. Aí no início, assim, o chefe de gabinete, não pode, a gente está apertado, tá isso, tá aquilo. Falei, gente, é um alimento que a criança necessita. Se ele não tomar, ele vai ficar doente. Vai ter um gasto muito grande através da Secretaria de Saúde. Vamos investir na saúde dessa criança através da alimentação. Vamos, pelo menos, não deixar que na segunda-feira eles cheguem nesse estado, que chega na creche. Aí o que acontece? É receita e solicita a Secretaria de Saúde. É muito pior, e dá remédio para a criança, acabando com a vida da criança. Aí deu ok. Então tá, a gente vai repassar o dinheiro. Aí corremos para a secretaria, falei, vamos articular isso para o mês que vem, isso já está atendendo as creches. E, Branca, você, né, melhor do que ninguém, que é assistente social, né,
Eu, quando estava grávida, li muitos livros sobre alimentação infantil. A gente sabe que na primeira infância, a alimentação ela é primordial para o desenvolvimento do cérebro, e aí o desenvolvimento cognitivo daquela É criança. outra E aí coisa. depois cresce um adulto com problemas que vai acarretar em prejuízos para o SUS. Isso daí realmente, assim, é Né? algo que eu sempre olhei com muito carinho. Eu olho muito o seguinte, o benefício que você faz ali com a alimentação, assistindo a pessoa, com o que vai trazer de resultado para outro lugar dentro da própria secretaria. Gente, são investimentos que você troca. Exatamente, Sem- porque depois você vai lotar os hospitais, as É crianças vão. isso daí. A contaminação vai ser muito E pior. aí, Ele sai de lá muito pior do que ele e aí chegou. depois você tem uma evasão escolar, porque a criança que não se alimentou bem, Ele não consegue automaticamente a ela não vai escola. conseguir aprender, porque vai desenvolver outros problemas. Então, assim, isso foi, assim, na minha vida, assim, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Acho que isso daí, assim, eu percebi que eu atuei, mas atuei com todo carinho, toda responsabilidade com a secretaria. E eu sempre fui muito atenciosa. Eu, se eu não pudesse atender, eu não dizia um não assim. Eu quero que a pessoa entenda por que não dá para ser, entendeu? Então, eu explico tudo. Tipo assim, isso não é legal, isso não pode ser. Eu converso, nada, nada. Você toma uma água, toma um café, relaxa, bate um bom papo comigo. Tem gente que fala, Dona Branca, eu voto em você porque você já disse o não para mim com tanta educação, com tanto tato. E eu era uma pessoa muito exigente. Eu falava, gente, se eu estou aqui representando as pessoas, eu gostaria muito que todos que trabalham Fossem comigo bem tratados, procurassem né? ser bem humanos, bem tratar as pessoas com já vem com um problema sério de casa para pedir algo para ele, né? Ele já vem já bem para baixo. Chega aqui, se você atende de qualquer jeito, ele sai frustrado, entendeu? Acaba com a autoestima da pessoa. Então, mesmo não podendo, dá uma explicação por que não. Você teve 2 mandatos seguidos, né? Aí eu estava na Secretaria de Promoção Social. Aí depois Nessa eu época foi. Aí depois você se elegeu, no primeiro mandato foi o quê? Foi 2008. 2008, aí se reelegeu em 2012. 2012. Aí, minha filha, eu já tinha assim, um diagnóstico da cidade. O diagnóstico da cidade, ele veio como? Veio através do leite, porque eu rodava todos os bairros da cidade, eu conhecia cada canto de rua. Tinha feito já 3 campanhas políticas para o meu marido. Na verdade, as vendas do leite te deu um curso das Preparou, necessidades. me preparou para chegar no que eu onde cheguei. você chegou, exatamente. Entendeu? Então, isso tudo me facilitou demais. No primeiro momento, quando falaram que eu estava com meu nome aprovado para ser secretária, para ser prefeita, eu fiquei assim meio chocada. Eu falei assim, gente, eu vi as dificuldades que meu marido passou, que ser prefeito não é algo... Eu até peço muitas pessoas, às vezes, tenham muita paciência com o prefeito, porque o prefeito não pode fazer tudo, as necessidades são muito grandes. Às vezes a gente até quer, E mas você é difícil, tem né? leis, as leis que te regulam, entendeu? Você não pode, às vezes, fazer tudo. E com isso daí, eu percebia também que as necessidades eram enormes e a receita era pequena. Eu ficava meio frustrada. Você, prefeita, já sei que eu não vou poder fazer Hoje, isso. Bom Jesus, ele aumentou a receita com relação ao royalty, porque teve muitos municípios que Nossa. teve a arrecadação... Melhorou muito. Na minha época, os royalties, ele era em torno de 700 mil. Aí, com aquela queda que houve dos royalties enorme no país, eu passei a receber 250. Imagina que baque que eu levei. De 700 para 250, 300 mil. Eu tive que ajustar o meu orçamento todo. Entendi. E depois não aumentou, conseguiu. porque teve uns municípios, Cabo Frio, Não, Saquarema, aumentou bastante. Aumentou agora. Bom Jesus recebe, sabe quanto? 2,5 milhões Por ano. por mês. Gente, então... Em vista de quem recebia 250, 300 mil, É... melhorou muito, 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 muito. E você acha que essa arrecadação está sendo bem aplicada no município? Para a saúde, para a educação, para o saneamento básico? Como é que está hoje a administração do município? Olha, eu acho que o município, na realidade, com essa questão, principalmente aí desse curso universitário e tudo que está acontecendo na cidade, com a vinda dessas pessoas, ele tem que ter uma roupagem nova. Ele precisa de melhorar a iluminação. Ele precisa de melhorar as vias públicas que não estão muito legal, entendeu? Precisa de estar sempre recapeando, cuidando, né, dessas vias públicas. Assim, hoje ainda precisa muito de ampliar essa parte de monitoramento da cidade, porque hoje é muita insegurança, né? As pessoas são muito agressivas, muitos problemas que eles têm e acabam, né, acontecendo muita coisa. Brigas, essas coisas. E essa situação também, às vezes, de assalto e tudo, que isso tá, é normal. tá. E universitários, né, as pessoas não conhecem, não sabem a realidade. Então, eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvida. E eu, na realidade, eu não faço uma crítica a ninguém. Mas a minha cidade, para mim, sabe, por eu
ter sido prefeita e pelos cuidados que eu tive com ela, eu acho ela uma cidade ainda muito largada, muito abandonada. Porque você tem que fazer o tudo na cidade, um pouco. Mas você não pode esquecer do que já existe. O que já existe, você tem que administrar com cuidados, com carinho e trazer aquilo de uma forma que a população use aquilo, mas que esteja com qualidade, bem cuidado, revitalizado, entendeu? Então, eu acho isso daí, está faltando muito isso, revitalização. Porque o que já existe de prédios públicos, de praças, de tudo, eu vejo assim muito abandonado. Entendi. Eu não sei se é porque eu tinha um olhar também de mulher, um olhar muito crítico, um senso muito crítico. Eu tinha um carinho muito grande, eu cuidava muito. Jardim, para mim, tinha que ser perfeito, das praças. Eu estava sempre fazendo manutenção de jardim, sempre cuidando da iluminação. Então, eu acho que tem muito o que alcançar. E a Secretaria de Saúde... É isso que eu ia perguntar, dos hospitais, porque isso daí, é uma questão bem, né, que pega muito as famílias. Você tem visto, as pessoas têm conseguido fazer exames, tem filas, como é que está essa questão? Na realidade, eles ainda não conseguiram... O que é a responsabilidade do município? A responsabilidade do município é a saúde básica. A saúde básica são através dos PSFs, aquele atendimento, né, que você tem que ter um bom controle dos seus PSFs em termos das pessoas que vão, as agentes comunitárias, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, a dedicação a isso daí, o carinho com essas pessoas. E é a saúde preventiva, para você não deixar adoecer. A partir do momento que adoece, ele cai dentro do hospital. Aí dentro do hospital, ele tem as dificuldades dele. Eu acho que essa saúde básica, na realidade, ela está um pouco, entendeu? Capenga. Largada, é um pouco capenga. Ela precisa de melhorar para que a gente possa dar um melhor atendimento, isso aí, as pessoas adoecerem menos. Aí eles adoecem, demandam um medicamento que, às vezes, não é normal a Secretaria de Saúde ter. Até ele demandar a justiça para que o prefeito atenda, ele fica 45, 50 dias, 60 dias sem o medicamento. Então, tem que fazer uma saúde básica de melhor qualidade. Eu acho que isso daí está deixando muito a desejar. O hospital, hoje, nós temos um hospital filantrópico na nossa cidade, já existe há muitos anos, acho que é 80 anos. Só tem esse? É, só este. Esse hospital passou por algumas dificuldades, mas com a questão que veio, né, dessa doença horrível, a Covid, ele conseguiu se tornar um hospital referência em Covid. Entendi. Então, o que fez? Por ele ter ajudado muito o Estado naquela época, o governo federal, atendendo aquilo dali, ele cresceu muito. Ele, de praticamente 12 leitos de UTI, hoje ele tem, acho que 90 leitos de UTI. Então, com isso, ele cresceu muito, ele fez várias parcerias com os municípios. Ele hoje está dando um boom na cidade. Então, a cidade hoje ela está crescendo muito, tanto com esse curso de medicina, como com esse hospital, entendeu? O hospital hoje emprega em torno de umas 700 pessoas, mais ou menos. Assim, foi muito bom. Mas, na realidade, o dever do prefeito é cuidar da prevenção, da né? prevenção. Para que a pessoa não precise usar o hospital. Eu acho que, sim, tem que dar todo o apoio ao hospital, entendeu? Você ir atrás de emendas parlamentares, você ajudar o hospital a conseguir recursos, que o prefeito, afinal de contas, o papel dele, o que é? Abrir portas. Então, ele abre portas dentro do ministério e os hospitais, os centros sociais levam os projetos. Mas eu acho que você não pode esquecer do seu dever de casa. É igual a educação. A educação, a nossa responsabilidade dela é até o 9º ano. Então, nós temos que dar aquilo com qualidade, porque se a criança não faz até o 9º ano bem feito, como que ele vai fazer uma faculdade? Então, nós temos que investir nisso. Aí, evasão escolar no município, você tem noção de como é que... Não, hoje nós temos bem menos, entendeu? Bem menos. Porque as pessoas hoje, elas estão ficando pouco na zona rural. Elas estão indo muito para a cidade. Entendi. Entendeu? É porque antes, quando morava na zona rural, ficava mais difícil de ficar indo e voltando. Aí pegava chuva, no dia de chuva não tinha como ir, aí alagava. E o Conselho Tutelar também, ele monitora muito isso, muito bem. Então, faz um trabalho muito bom. Então, a gente tem menos. Mas existem muitas pessoas ainda que não tiveram acesso à escola ainda na zona rural. Mas mais são os adultos mais velhos. Entendi. Né? As pessoas de mais idade, que, né, não tiveram oportunidade quando jovem. E agora querem, mas não conseguem. Mas não conseguem. Que, na realidade, até existiu numa época algo que eu gostava muito, que tinha aquele professor que dava aquela aula à noite nas escolas, né? Que, às vezes, em algumas escolas polos, pegava as pessoas da zona rural, levava para aquela escola polo ali. Não tem mais? Não, tem algumas. Fecharam bastante. Tem poucas. Acho que isso daí tem que ampliar. Porque, na realidade, esse adulto, quando sai lá da zona rural para ir para essa escola, lá que eles interagem
com o colega, interage com o professor. Sai um pouco daquele mundo ali, daquele de só trabalho, né? Então, eu acho isso daí que isso beneficia demais essas pessoas. Isso é algo assim que a gente tem que ver com muito carinho, né? Porque o poder público está aí para isso. Você tem que ter esse olhar crítico. Um olhar humanizado, humanizado, né? Entendeu? Mas precisa de muita coisa. Falta muito medicamento, falta muito exame. Você tem que ampliar o atendimento de exames. Hoje tem pessoas que ficam 60 dias esperando um exame de sangue. Nossa, exame de sangue é uma coisa simples, né? Então, isso daí é um grande problema. Precisa de ser olhado com um olhar bem humanizado. A gente já está com um tempo aqui estourado. Eu só vou te perguntar uma última pergunta. Você foi 8 anos prefeita, vem agora, hoje é pré-candidata a prefeita do município. Eu queria saber, assim, dos 8 anos que você ficou, o que na sua consciência você gostaria muito de ter feito e não deu tempo de fazer? O que você acha assim, que poderia ter ajudado o seu município e você não conseguiu porque não deu tempo, porque, enfim? O meu município, na realidade, eu vou dizer que, rapidinho, no meu mandato, eu construí uma clínica da família, que hoje é assim, é a obra número 1 da cidade. Eu levei corpo de bombeiro, eu levei 92 casas populares, eu fiz asfalto na parte alta, toda que precisava, ainda que meu marido tinha feito uma grande parte, mas faltava alguma. Eu fiz uma outra creche como prefeita, num dos maiores bairros do município, que tinha uma creche que era conveniada com o Centro Espírita. Ela fechou. Esse maior bairro da cidade, que tem 10 mil habitantes, não tinha creche. Eu consegui pelo FNDE. 10 mil habitantes e não tinha creche no bairro? Não tinha creche. Eu já tinha feito essa outra lá em cima para resolver um problema. Aí fechou a de baixo, aí eu tive que ser prefeita para fazer a outra. Jesus! Que é uma creche maravilhosa, super moderna. Conseguimos fazer pelo FNDE. Na realidade, eu acho que eu não consegui, por essas questões todas de orçamento e tudo, eu não consegui dar a atenção devida que nós precisávamos de dar ao funcionalismo. Isso é algo assim que hoje eu olho com muito carinho, com muito amor. Acho que o funcionalismo, assim, a gente não conseguia, às vezes, dar ele o aumento que ele reivindicava. A gente tinha que dar dentro. Que você tinha que estar ali escolhendo. Peraí, eu não podia dar algo que, de repente, eu não ia poder pagar. Acho que atrasar o salário é pior do que você... Como muitos fazem para se reeleger e depois, quando se reelegem, não conseguem pagar, né? Então, eu tinha muito esse cuidado. Eu trabalhava muito com dados. Receita e despesa. Então, eu sabia até onde eu podia ir. Mas hoje, graças a Deus, com essa arrecadação boa que está aí, eu tenho certeza que, né, o funcionalismo pode ser olhado com mais carinho. Olha, Branca, queria agradecer a sua vinda aqui ao podcast. Espero que a próxima vez que você venha como prefeita, né? E boa sorte na trajetória, porque eu sei que a época de campanha é uma época difícil. Vou te pedir para falar as últimas palavras aí, dar uma mensagem para a população de Bom Jesus que vai assistir nosso podcast. Essa população de Bom Jesus, ela é uma população muito bacana. Ela me conhece muito. Poucos não conhecem a figura da Branca. Todo mundo conhece, tem muito carinho por mim. Eu quero mandar um grande abraço para vocês e dizer a vocês que vocês são como se fosse a minha família. De tanto a gente conviver, né, há quantos anos, com tanta trajetória, vocês fazem parte da minha vida. E quero dizer a vocês, eu peço muito a Deus que Deus sempre faça o melhor por vocês e pelo município de Bom Jesus. Que vocês merecem tudo de bom. Obrigada.